Mas temos boas notícias, Léo. A gente ainda nutre a expectativa de boas notícias, mas temos aí então a informação do Luca, que deve então voltar aí no jogo de sábado contra o Bahia lá em Salvador. Ele teve um inchaço no seu tornozelo direito, né? Então ficou de fora 3 jogos contra Náutico, Mirassol e ontem. Ontem já era cotada aí uma volta dele, a possibilidade, mas eles optaram por não forçar a volta do garoto, mas ele deve voltar então no sábado contra o Bahia, o São Paulo que volta aos treinos amanhã na Barra Funda. Hoje teve folga geral para o grupo e aí volta amanhã. A gente tem que analisar também o Luciano, né, que o próprio Zubeldia falou na coletiva que ele estava com o tornozelo inchado, o André saiu mancando também, então a gente está esperando maiores informações, mas ele confirmou também que o Rian vai ser titular contra o Bahia, né, então a gente vai ter aí essas variações que envolvem o São Paulo, Léo. Mas o Luca, então, deve voltar aí, então, no jogo contra o Bahia. E é muito engraçado isso, né? Porque o Luca, há 5, 6 jogos, ele era uma opção que estava no banco, mas meio que não estava pronta, né? Então a gente considerava o Luca uma opção que estava ali, mas não estava ali para entrar na fogueira, entre aspas. E aí ele entrou contra o Libertad, fez um gol, entrou bem de novo na outra partida que ele jogou pelo Campeonato Brasileiro, e aí já vira uma opção real para esse elenco, né? E já vira uma opção que faz falta, para você ver como tá difícil aí essa rotação do elenco. Perde um, aí volta um, perde mais dois. É algo muito complicado mesmo, né, Léo, de dosar. Não, é muito complicado, cara, muito complicado. E o Lucas, assim, como você disse, né? Ele chegou a quase entrar em 2 partidas e finalmente entra com uma estrela absurda. Mas mesmo assim, cara, não tá pronto, né? A gente tem que entender que ele pode oscilar. O Lucas jogou muito pouco e se apresentou muito bem no pouco que jogou. Mas é muito pouco ainda pra gente realmente avaliar e cravar, não. Ele tá pronto. Mais um erro de estratégia, não só da comissão técnica, mas eu acho que do São Paulo como modo geral, de ele poderia ter aproveitado esses meninos nos jogos do Paulista e não fez. Talvez hoje eles estivessem mais prontos e oscilando menos, porque eles já teriam mais bagagem, mais minutagem no profissional, que a gente sabe que é diferente, e eles poderiam estar respondendo até melhor do que estão. Como poucos minutos, no caso do Rian, no caso do Luca, eles vão oscilar, não vai ter o que fazer. O bom, entre aspas, é que se você analisar, o Luca dá uma opção para o Zubeldia que tira essas dobras de laterais, porque se ele volta 100%, você pode jogar com o Luca numa ponta e Lucas Ferreira na outra, com o André centralizado. E aí você mantém os 2 laterais, porque um dos grandes problemas crônicos do São Paulo da falta de criatividade é a dobra de laterais. O lateral, por mais que você jogue que ele tem uma noção, ele não é a mesma coisa do ponto, ele não quebra a linha, ele não faz 1 para 1. É diferente. O Wendel não vai fazer isso, o Cedric não vai fazer isso. E o São Paulo perde muito nessa criação, porque é a função dos pontas fazer isso. Quando eu jogava Ferreirinha e Lucas Ferreira, a gente viu um outro São Paulo. Né? A gente viu um São Paulo mais incisivo, um São Paulo mais vertical, apostando mais nas criações, com o Oscar ali conseguindo circular mais no círculo central, então, que é a dele, ele tem que ir ali próximo da área, entre o círculo central e a grande área adversária, ele precisa jogar naquela posição, e é isso. Então, você ganha uma oportunidade de mudar um pouco taticamente a sua equipe, mas ainda assim, eu coloco o Luca como uma interrogação. Claro que a gente vê uma personalidade diferenciada, a gente vê um menino que não sente pressão, não sentiu pressão num jogo que era muito complicado. Tudo bem que teve o gol do Luciano, mas que se não fosse o gol do Luca, talvez a gente não teria conseguido essa segunda colocação geral. E ele entra muito bem com o Grêmio, até antes da lesão ele estava muito bem, né? Que ele vira o pé, foi uma lesão meio feia. Então, assim, eu acredito muito que ele não vai sentir, mas se ele sentir, faz parte do processo e a gente tem que entender e não cobrar ele, né? Faz parte dessa evolução do atleta como um todo. Mas é isso, é bom ter a volta dele, né? E opção para o Zubeldia e tentar ir com o que tem de melhor. Eu acho que o Alisson deve estar suspenso, se eu não estou enganado, né? Contra o Bahia. O Alisson? O Alisson está suspenso? O Alisson está suspenso. Vai ganhar também essa folga, né? Folga descanso. forçada, entre aspas, né? E o Rafael está suspenso ou não? Não, Rafael não tá suspenso, Rafael, não. Menos mal, que é um dos melhores jogadores de São Paulo. Então você vê aí também, com a ausência do Alisson, talvez tenha que jogar Bobadilha e Pablo Maia de novo. Você tem dois centroavantes ali, volantes que vão fazer mais a contenção, e é legal se você tem 2 volantes
que são mais marcadores, você consegue jogar com pontas abertas, que eles conseguem fazer a cobertura. Boa notícia para nós, depois da 30ª lesão no ano, né, Sá? É algo muito complicado, né? É um negócio bizarro mesmo, assim, essas ausências, mas é torcer para que o Zubeldia consiga também extrair mais peças desse elenco, né? Cara, já tá espremendo ao máximo a base, né? O São Paulo tá fazendo tudo, assim, tudo possível, né? Porque essas ausências não são normais, a gente não pode normalizar esse tanto de, enfim, situação complicada. E aí, só para confirmar, né? Zubeldia, André Silva e Alisson estão fora contra o Bahia, né? Então, André e Alisson estão fora e o Rian será titular aí no jogo em Salvador este sábado.